O Fluminense enfrenta o Águia de Marabá pela primeira fase da Copa do Brasil. Tudo o que você precisa saber de escalações, notícias, desfalques e muito mais, você vai saber no pré-jogo de hoje. Boa noite, torcida tricolor. Aqui quem fala é o João. Sou diretor e produtor do canal Vitória Flu e também sou apresentador dos pré-jogos, né? E hoje estamos aqui para mais um pré-jogo entre Fluminense e Águia de Marabá. E hoje vamos falar, né, sobre o nosso pré-jogo, que é um confronto que a gente vai ter antes das semifinais do Campeonato Carioca. Como a gente sabe, a gente não veio um Campeonato Carioca de uma retrospectiva muito boa, falando na primeira fase não, falando num retrospectivo no geral. O Fluminense começou a jogar bem mesmo, só no final, na parte final do Campeonato Carioca. E vamos falar um pouquinho sobre essa retrospectiva, né? Que o Fluminense conseguiu se salvar por pouco, conseguiu se manter vivo no Campeonato Carioca. Porque, como a gente vê nos primeiros jogos, era empate com Boa Vista, perdia, empatava com Madureira. O Fluminense estava com um time complicado. E culpa de quem é isso? Da diretoria? Dos técnicos? Do técnico, na verdade, que é o Mano Menezes? Bom, a gente sabe que o Mano Menezes não é um técnico que a torcida gosta, não é um técnico que a torcida se impõe. Bem, é como sempre eu venho falando. Tudo bem, ele tirou o nosso time da zona de rebaixamento, livrou a gente de ser rebaixado no ano passado. A gente agradece isso por ele, porque, bom, o Fluminense, quando o Diniz deixou ele não tinha uma vitória, estava abaixado, afundado na tabela do Brasileirão, né? Porque estava em último lugar. Tudo bem, Diniz saiu, Mano Menezes entrou. Ele mudou algumas peças, transformou, melhorou o time um pouco, né? Ainda assim tem alguns jogadores no clube que a gente não gosta, como por exemplo o próprio Renato Augusto, que é um jogador que não agradou a torcida, porque a gente já sabia que ele estava bichado desde a época do Corinthians, na época final dele no Corinthians, né? Que foi aí que o Corinthians vendeu ele pro Fluminense. Então, o Fluminense comprou ele com o pensamento: pô, vou comprar esse jogador, ele não tá rendendo lá no Corinthians, mas talvez pode render no Fluminense. E acabou prejudicando o clube. A verdade é essa, prejudicou o clube porque Renato Augusto, Douglas Costa, Gabriel Pires, são jogadores que não rendeu nada, entendeu? São jogadores que foram lá para fazer um peso no time. Foram para ganhar dinheiro, a verdade é essa. E a diretoria do Fluminense não tem só esse erro, mas também tem um erro que está começando a parar com esse erro, né? De vender jogadores por preço de banana. Jogadores da base que podem fazer muito em outros clubes, porque o Fluminense vende eles por preço de banana. Podia fazer mais pelo Fluminense ainda, entendeu? E no final sair por um preço. Pô, não precisa ser aquele preço caro, mas pelo menos um preço que custa ao jogador, entendeu? Como por exemplo, o Cauã Elias agora saiu, se eu não me engano, acho que 19 milhões de libras da Ucrânia, libras não, euros, eu não me lembro muito bem. Mas o preço que ele saiu foi um preço justo. Tipo, não é um preço discutível, não é um preço que é baixo, mas também não é um preço que é muito alto. É um preço bom. A venda do Cauã Elias em si foi boa, por quê? Ele não tinha espaço. A verdade é essa, ele não tinha espaço no elenco do Fluminense. Como a gente via, ele foi um dos jogadores que salvou a gente no Campeonato Carioca não, no Brasileirão, porque se não fosse por ele, o Fluminense também estaria rebaixado. Ele com 17, 18 anos conseguiu salvar o Fluminense da zona de rebaixamento, porque se não fosse pelos gols dele, se não fosse pelo Fábio, por quem seria? Não é verdade? Bom, ele salvou o Fluminense e Mano Menezes também conseguiu livrar o Fluminense da zona de rebaixamento. A gente agradece, mas tudo tem que ter um fim, entendeu? Quando a gente sabe que aquele técnico ou aquele jogador não tá rendendo, pra que a gente vai ficar com ele no clube?
Essa é a minha pergunta. Para que a gente vai ficar com ele no clube? É uma questão que, poxa, o Fluminense sempre é prejudicado. A verdade é essa. Porque Renato Augusto, Douglas Costas, até o próprio Marquinho lá do Arsenal, era a reserva do Arsenal, veio pro Fluminense jogar. Rendeu muito pouco, a verdade é essa. E a gente tem que lembrar também que o Fluminense está preparando um time para jogar o Super Mundial. E se ele não souber contratar, a gente vai ficar para trás. A verdade é essa. A gente está precisando de um reserva pro Ganso. Qual seria o reserva pro Ganso? Renato Augusto. Renato Augusto não rendeu nada no Fluminense. Tem um gol pelo Fluminense em, sei lá, 5 partidas, por aí. Nenhuma assistência. Então, tudo bem. Ganso, o Renato Augusto veio para ser seu substituto do Ganso, mas ele não rende no Fluminense, além de estar lesionado. Entendeu? E o que a gente vê? A dificuldade do Fluminense. A gente vê uma dificuldade muito grande na criação, no meio de campo. O Arias, ele é aquele jogador de ponta. Ele, tudo bem, ele joga no meio de campo pela Colômbia, mas lá ele não tá jogando sozinho. Ele joga ao lado. A Colômbia, na Copa América, ficou em segundo lugar contra a Argentina. No caso, foi vice-campeã, né? E a Colômbia tem um time muito bom. O Fluminense já não tem esse time muito bom. Não tem aquele meio de campo que apoie o Arias, entendeu? O Arias ele joga na seleção, no meio de campo, porque, pô, do lado dele tem vários jogadores. Ele joga ao lado do James, que era do São Paulo, não sei onde é que tá jogando agora, do Luiz Dias. São jogadores bons. O time do Fluminense, não tem um meio de campo que não seja o Ganso pra jogar, entendeu? Renato Augusto, esquece ele. Por mim, o Fluminense já teria demitido ele há muito tempo, assim como teria demitido o Mano Menezes. A gente viu no último jogo do Campeonato Carioca que o Fluminense não estava bem. Porque como que é possível o time adversário sofre um gol contra e o Fluminense faz outro? É o quê? Como é que eu posso dizer? É amizade que tem com o Bangu? Não, fiquei com pena de vocês. Vou fazer um gol contra aqui pra ficar igual. Pra ser mais justo. Eu acho que o Fluminense tá sendo muito bonzinho, não é possível. Porque a gente viu a dificuldade que o Fluminense teve em campo. E eu não vou culpar totalmente o Freitas, não, porque tudo bem, acontece quase nunca dele fazer um gol contra. Mas se você parar pra analisar ele no jogo em si, ele joga bem. Ele joga bem. Tudo bem, fez o gol contra? Acontece. Tem muito zagueiro bom aí que já fez gol contra. Acontece. Não pode acontecer sempre. Mas a gente sabe que o Freitas é um zagueiro bom. Bom não, razoável. Ele não vai errar toda hora. Então, a culpa disso, tudo, talvez é de quem? Da diretoria, do Fluminense, do Mano Menezes. Entendeu? Essa é a minha dúvida. O Fluminense já tinha que ter mandado o Mano Menezes embora há muito tempo. Porque quando eu trazer um novo técnico, vai prejudicar o trabalho, dependendo do tempo que for. Por exemplo, Mano Menezes tem uma. Por exemplo, pode ser no Brasileirão. Tem 5 derrotas seguidas, vamos supor. Aí vai trazer um novo técnico. Aí o novo técnico vai ter que reformular o time, vai fazer do jeito que ele gosta, vai levar tempo, vai levar dinheiro. E quem sai mais prejudicado nisso é o Fluminense. A verdade é essa. Mas agora vamos pro nosso pré-jogo. Bom, o Fluminense busca uma classificação tranquila, né? Contra o Águia de Marabá. E o Águia de Marabá demonstrou uma irritação com a CBF, porque eles queriam fazer esse mando de jogo lá no campo deles, que é o. Eu esqueci o nome agora, mas era um campo que eles já jogaram contra o Fortaleza, contra o São Paulo, só que a CBF não autorizou. E esse confronto vai ser o terceiro, né? Entre o Fluminense e a Águia de Marabá. São, no total, né? Das vezes que se enfrentaram, foram 2 jogos. No caso, o Fluminense ganhou um e o Águia de Marabá ganhou outro. E no campeonato paraense,
O Águia de Marabá está em quinto lugar no Campeonato Paraense, né? Que é o campeonato deles. Somando 11 pontos. São 3 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Bom, o confronto vai acontecer no estádio do Mangueirão, porque devido à impossibilidade de atuar no estádio, né, que eu acabei de ver o nome aqui, Rosernão, que é o estádio do Águia de Marabá, onde eles já jogaram contra o São Paulo, contra o Fortaleza, tiveram um mando de jogos lá. E isso foi até que injusto, porque a Águia de Marabá melhorou o estádio, botou luz, aumentou a capacidade do estádio para poder ter esse jogo lá. Mas isso não é algo que convém a nós, né? Tudo bem. A equipe até entrou no. Chegou a assinar o STJD, mas não teve sucesso. O jogo vai rolar em Belém do Pará, no estádio do Mangueirão. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2025, quarta. Horário 7h30, horário de Brasília, com árbitro David Oliveira Lacerda, Espírito Santo. Como eu disse, né, o retrospect são de 2 jogos. Foi o jogo pela segunda fase do campeonato não, da Copa do Brasil. Em 2009, o Águia venceu o jogo de ida por 2-1, mas o Fluminense goleou no jogo de volta por 3-0. Então, no caso, uma vitória para cada um. E a partida mais recente foi esse 3-0, né? Águia de Marabá em 2009. A provável escalação, vamos para a provável escalação. A provável escalação da Águia de Marabá será: no gol, Axel. Na lateral direita, Bruno Limão. Na zaga, Lucão e Matheus Baraca. Na lateral esquerda, Alan Pires. Agora no meio de campo, Janderson ou Edras, Kaique, Kukri. E no ataque, Doda, Lucas Silva ou Elvis, Érico Júnior ou Jonathan. Essa é a formação do Águia de Marabá para o jogo de hoje. Agora, uma coisa que eu queria dizer, né? É sobre os lesionados, que vem como eu venho sempre falando no jogo. Bom, Thiago Silva deve seguir fora do jogo, porque ele deve voltar só na semifinal do Campeonato Carioca mesmo, porque o Mano Menezes, que é o Thiago Silva, 100%, então ele só deve voltar nas semifinais. Agora, Renato Augusto continua lesionado. Ganso, ele vai fazer o exame no dia 27, que no caso é na sexta-feira, né? Quarta, quinta, sexta. Dia 27, na sexta-feira agora. E caso ele esteja bem, ele vai voltar a treinar. Mas, porém, ainda vai ter uma demora para ele voltar a jogar. Porque, como a gente sabe, ele vai ter que pegar ritmo, vai ter que se desenvolver, então vai ter que fazer um treino de pré-temporada. Porque vai ter que voltar, né? Então, ele vai fazer o exame agora dia 27. Caso ele estiver bem, ele vai voltar, mas ainda vai seguir tratamento. E outro desfalque também é o Facundo Bernal, que levou uma pancada na perna esquerda no jogo contra o Nova Iguaçu. Então ele segue na recuperação, né? É um volante que, bom, é um volante bom, vai fazer falta, mas a gente vai ver também como é que vai ser a atuação do nosso querido Otávio, né? Que ele disse nas entrevistas que veio para somar. E vamos ver como ele vai se sair no jogo, caso ele seja titular. Agora, a provável escalação do Fluminense. Bom, nosso paredão, Fábio. Na lateral direita, é uma dúvida. Por isso que a gente fala que é provável escalação. Samuel Xavier, pode ser o Samuel Xavier ou Guga. Eu acredito que pelo último jogo, o Fluminense jogou pro Samuel Xavier, ele deve usar o Samuel Xavier novamente. Porque o Mano Menezes é desses. Agora na zaga, Ignácio, Freitas, novamente. E eu não vou falar que, como eu disse, ele não é um zagueiro ruim. Simplesmente só não foi o dia dele. Ele fez gol contra, mas ele fez um gol contra tentando tirar a bola.
a gente vê a atuação dele individual em campo, que ele é um bom zagueiro. Agora, na lateral esquerda, Gabriel Fuentes, nosso meio de campo. Martinelli, que é um dos primeiros volantes que eu tô mais gostando de ver. Depois da saída do André, ele conseguiu retomar essa parte do campo como cabeça de área. E a gente vê que ele tá sempre mantendo o nível dele. Ele tá sempre mantendo um nível bom. Isso é agradável, porque é difícil. É difícil. E a gente vê a parte física dos nossos volantes também, tanto do Martinelli quanto do Hércules, estão evoluindo muito fisicamente. Muito, muito, muito mesmo. Que é o que tem salvado o Fluminense muitas vezes de tomar gol, que é aquele desarme do volante. E foi até por isso mesmo que o Otávio foi comprado, né? Que o Otávio é aquele volante raçudo, que bate. Ele tem um pouco de técnica, mas ele é mais agressivo. Martinelli, Hércules ou Lima, mas eu acredito que o Hércules vai se titular, porque o Hércules vem tendo um desempenho muito melhor que o Lima. Lima voltou agora, jogou no último jogo, porém não desempenhou tanto seu futebol, mas tudo bem. Arias, e agora vamos para o nosso ataque. Riquelme e Felipe, vem jogando bem. Nos últimos jogos não vem jogando tão bem assim, mas no retrospecto do Carioca ele vem jogando bem. Riquelme e Felipe ou Serna. Eu acredito que o Serna deveria ser titular nesse jogo, porque pelo jogo que ele apresentou no último jogo contra o... Quem mesmo que a gente enfrentou? Não me lembro agora, mas foi o time que a gente teve, o Bangu. O Serna jogou muito contra o Bangu, fez um gol, fez uma assistência, deu assistência pro Canobi, jogou muito. Então, para mim, Serna deveria ser titular. Agora, na ponta esquerda, Canobi, que fez seu segundo gol pelo Fluminense e tá demonstrando bastante futebol, tem raça, é um jogador raçudo e vem se desempenhando bem. Ou Keno, mas eu acredito que Keno não será titular. Keno deve ficar no banco. E por último, Cano ou Everaldo. Como eu venho dizendo também, Cano deve ser titular, Everaldo deve ser banco, porque Everaldo tem pouco tempo de jogo, então é possível que ele não seja titular. E na lateral direita, o Guga volta a ficar disponível a jogar. Mas a gente também tem duas novidades, né? Que é o Lavega, que provavelmente vai ser relacionado a esse jogo, e o Otávio, junto com o Everaldo. Então, o Fluminense deve se empenhar bem no jogo hoje. Ele deve jogar bem. O nosso, como eu posso dizer, a gente espera que o Fluminense ganhe, porque o último jogo contra o Águias de Barabalá foi 2-0, né, eles? 2-1. Então, mas foi em 2009. O Fluminense precisa ganhar esse jogo para pelo menos ter uma classificação tranquila. Eu acredito que vai ganhar. Com o time que vem tendo, vai ganhar. Mas é como eu venho dizendo. Esse time do Mano Menezes vai ser difícil, vai ser muito difícil disputar título. Então, por mim, eu mandava o Mano Menezes embora. Tudo bem, ele tá adaptando o time, tá fazendo um time bom, mas um time que não tá demonstrando muito que vai ganhar alguma coisa, porque o sufoco que a gente passou pelo Bangu e a torcida não vem se agradando muito com o resultado, não. Mas vamos esperar, né? Vamos esperar, porque só o tempo vai nos dizer. E a gente sabe que o Fluminense está correndo atrás de camisa 10 para ser substituto do Paulo Henrique Ganso. Porém, o Fluminense precisa de um investimento financeiro, que no caso vai vir a SAF. Então, acredito que quando vir a SAF, e também vai ter a janela de transferência vai acabar daqui a 3 dias, e a outra do Super Mundial vai abrir. E acredito que até lá o Fluminense já vai ter contratado um meio de campo. Assim que a SAF investir também, né? Porque o Fluminense está gastando muito dinheiro. Todo o dinheiro dos títulos já foram. A verdade é essa, da Libertadores, do Mundial do ano passado. Do ano passado não. Acho que foi ano passado. Tudo isso já foi. Então é como eu venho dizendo. O Fluminense precisa de um investimento. Agora, o que me preocupa é quem o Fluminense vai trazer.
Porque, poxa, trouxe Paulo Baier, trouxe jogadores que não são aptos para jogar o Super Mundial. E acredito que o CASAF, o Fluminense tenha que contratar conscientemente. Tanto contratar quanto vender. Mas é isso. Então daqui a pouco a gente vai ver nosso jogo. E logo após o jogo terá o pró-jogo, né? Pós-jogo que a gente faz aqui. A gente analisa o jogo, dá notas para os jogadores, fala tudo que aconteceu. Então, o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal para dar uma força. Ativa o sininho, compartilha com os amigos. E dá essa moral. Muito obrigado, pessoal. Valeu!